Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Voltando ao assunto literatura, hein? Aliás, previno vocês, não é uma ameaça, é uma promessa, de que vamos ter uma playlist aqui no Papo Net só sobre livros. Espero viabilizar essa playlist em breve, e este vai ser um dos primeiros, junto com o que nós fizemos na semana passada, esse vai ser o segundo, então, entrevista especificamente falando de um livro, né? E livros aqui selecionados por nós aqui, que são de relevância para o nosso público. E já tivemos aqui o Eurico uma vez aqui falando sobre ficção na realidade, é um trabalho maravilhoso, é um facilitador literário, como ele se define, e que agora virou também um autor, um escritor, e vai estar com o seu primeiro, espero que seja o primeiro volume de uma série, Ficção na Realidade, comentando os textos, mas ele vai falar melhor sobre a estrutura desse livro, que deve ser fantástico, estou ansioso para ver. Eurico, é um prazer recebê-lo aqui novamente, né? E o futuro contista, hein? Ele está com a missão de ser um contista aí, em breve vai entrar para uma nova seara aí. Ele gostou, hein? Gostou. Pegou o vírus da... Na minha época, a gente chamava isso de vírus da máquina de escrever, mas agora não é mais máquina de escrever, né? Agora é tudo no computador, agora é tudo digital. Tá bom? Eurico, é um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez, tá? Espero que esteja mais vezes aqui no Papo Net, a gente estava falando aí, tem alguns convites pendentes para você, espero que você volte outras vezes aqui, que você é um cara disruptivo, né? Você pegou clássicos da literatura e colocou eles num cenário empresarial. Conta de novo essa história antes de falar especificamente do livro. Legal, Paulo, obrigado. O prazer é todo meu, né, de estar aqui de novo compartilhando aí com você coisas que acontecem na vida e aprendendo, né? Porque o papo com você é uma troca estupendamente rica, né? Nesse preâmbulo aqui que a gente teve, antes de começar, eu já... É que você não viu como fica com álcool, viu? Imagina só numa mesa de bar, para onde não vai essa conversa, né? Começamos falando de átomos, né? E estávamos falando de... Por aí vai. Enfim, o livro, Paulo, na verdade, uma consolidação da ficção na realidade, né? É a materialização daquilo que já vinha acontecendo desde 2015, 2016. Faz uma revisão desse teu projeto aí, que legal. Temos aquela outra entrevista que você veio aqui nos dar, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. Revisasse aí para o pessoal que não viu aquela primeira entrevista. Legal, legal. A ficção, na realidade, é essa iniciativa que traz a literatura, né, para o ambiente pessoal ou profissional da pessoa. A gente aplica, né, o que está na literatura de ficção, nas obras clássicas, nas obras populares, nos best-sellers, a gente traz isso para o mundo, né, corporativo ou para o mundo pessoal também das pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente pega trechos dessas obras literárias, né, contextualiza esse trecho, né, onde aconteceu isso, e coloca no mundo da pessoa agora, né? Alguma coisa acontecendo com o Harry Potter. Poxa vida, o que a gente pode aprender com o que ele fez ali? Bom, e o personagem, né, o Raskolnikov, de Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, bom, será que alguma coisa que ele faz tem a ver com você? Tudo, né? Tem tudo, né? Tem tudo. É uma obra atemporal essa. A propósito tem tudo. Então, a ficção, na realidade, nasceu com essa ideia, né? E aí, como forma de promover a ficção na realidade, eu usava o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, e pegava trechos de livros e fazia uma reflexão. Eu mesmo, né? Escrevia ali uma reflexão, que podia também nutrir o debate lá na empresa, né? Mas eu fui produzindo inúmeros textos a partir de trechos, né? E aí eu chamava, inclusive, a iniciativa de um workshop de grifos, né? Porque eu grifava muito, e são exatamente esses grifos que eu uso para os debates, e são os mesmos grifos que eu uso aqui no livro, né? Então, antes de entrar no livro, mas essa é a ideia, né? O livro derivou da ficção na realidade, né? Das reflexões que eu fazia em cima desses trechos. E que são aplicáveis ao dia a dia, né? Porque você vê, a maioria dos livros são ficção, ou não, né? E você
especificamente foca nas ficções, mas se você pegar Crime e Castigo, por exemplo, ele tem um momento histórico que ele retrata, né? Tem um momento histórico que ele retrata lá da Rússia, né? Da Rússia czarista ainda na época, daquela modernização da Rússia czarista, né? Sim. E aí, mas aquilo se aplica, aquele cenário, né? Aqueles sentimentos, cenários, atitudes se aplicam no mundo empresarial hoje, né? Isso torna muito interessante essa abordagem, porque as pessoas, quando leem o livro, já se identificam um pouco com alguns personagens e já identificam situações com esses personagens e com esses cenários. E aí, você aplicar isso e ajudar, como você disse, ser um facilitador da interpretação da moral dessa história, né? Eu me lembro quando era pequeno, que todo desenho animado tinha uma moral da história, né? Todo desenho tinha a moral da história. E era explícita, né? Porque geralmente alguém falava a moral, você entendia, ficava claro, cristalino ali. Só que nas obras, principalmente nos clássicos, a moral nunca é muito explícita, né? Ela é muito sutil às vezes, e é muito difícil. E até às vezes você numa mesa de discussão, você tem conclusões diferentes sobre a mesma moral ou sobre a mesma situação. Exato. Mostrada. É isso que faz uma obra ser literária. Né? Eu acho que tem a leitura literária, porque o texto literário ele realmente te deixa em dúvida. Né? A literatura não apresenta certezas. Sim. E aí eu acho que isso é uma característica interessante das empresas que usam o trabalho da ficção na realidade. Porque o mundo corporativo ele usa a prerrogativa da certeza, né, para operar. Quando, na verdade, eu acho que a contestação é o que seria o motor propulsor, né, da expansão, é a dúvida, né, é a incerteza, é o questionamento, e por aí vai. Né? Eu acho que se não houver discordância, não há progresso. Né? Sim, se não tiver Como um biólogo meu me disse um dia, se toda vez que o DNA se reproduzisse ele fosse exatamente a cópia original, né, não haveria evolução. Exato. Tem que ter uma pequena mudança para ver se essa mudança melhora um pouco as coisas. Então, a mudança realmente é o que evolui. E aí, Paulo, peguei aqui, sei lá, um exemplo bem simples tem um conto. Eu uso contos também, tá, gente? Tem um conto do Machado de Assis chamado Pílades e Orestes. É um conto muito famoso, inclusive, de Machado. E aí tem uma história de um cara que se apaixona por uma menina aí nesse conto. E o narrador, num determinado, ele fala o seguinte, olha que coisa besta, simples, e que dá para a gente usar demais. Assim, abro aspas, entusiasmo não se inventa. Fecho aspas. Só isso. E isso dá margem para uma conversa, Paulo, de 10, 15, 20 minutos, dependendo um pouco, né, de quem está do outro lado trocando essa ideia. Porque você vai trabalhar, de repente, numa empresa, você tem que subir no palco lá e falar fazer uma apresentação de uma planilha de custos. E está lá no seu Excel ali e tal, bonitão, tudo. E fala assim, quem apresenta isso? Qual que é o entusiasmo com que você vai apresentar esse assunto? Será que a gente consegue inventar entusiasmo? Né? É o tal do pitch, né? Você tem 2 minutos para apresentar a sua ideia e convencer as pessoas de que ela é boa. Aí eu fico falando assim, quanto mais apaixonado você for por isso, né, mais sincera vai ser a mensagem que você vai passar. Porque o entusiasmo, eu acho que ele é inerentemente vinculado ao tesão que você tem por aquilo que está rolando. Né? Inclusive, os professores sabem disso. Né? O valor que o aluno mais valoriza no professor é o entusiasmo, mais do que a competência, conhecimento, informação, didática. O que vem em primeiro lugar é o entusiasmo. Enfim, estou dando um exemplo, Paulo, de uma palavra, né? Entusiasmo, que a gente entra para, sei lá, falar de liderança. Pô, será que
importante o conceito entusiasmo para um líder? Sim. Né? Vou deixar em aberto aí para o ouvinte do Papo Net. Sim, exatamente. Mas então, e aí você compilou todos esses seus textos ou você fez uma seleção desses textos para esse primeiro livro que você está fazendo, é isso? Legal, legal, Paulo. Então, a ficção na realidade virou, né, esse livro agora aqui, né? A ficção na realidade agora está, né, materializada, não é mais só uma fala minha ou slides de PowerPoint e Keynote. Então, agora é um livro realmente que foi criteriosamente, escolhi os grifos criteriosamente, viu, Paulo? Eu falo aqui no começo do livro, eu digo quantos. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, são 52 trechos de 50 livros. Né? Esse é o dado. Mas eu tenho aí mais para frente, eu acho que eu tenho, além desses 50, tem mais de 100 textos. Então, eu fiz uma curadoria de mim. É interessante isso, né? Autocuradoria. Fiz uma autocuradoria, escolhendo aí textos que a maioria desses textos foi desenvolvida ao longo dos últimos 2, 3 anos, então eu escolhi aqueles textos que foram melhor escritos e que representam um pouco mais a essência do grifo. Então, eu fui muito assim, poxa, esse texto aqui eu gostaria de reescrever. Aí eu tirei. Todos os textos que eu gostaria de reescrever, eu tirei. Então, o que tem no livro aí é a nata da minha produção literária orientada para essa questão da aplicação no mundo corporativo e algumas questões pessoais aí também. E esse livro já está à venda, Eurico? Está à venda, sim, Paulo. Esse livro já, graças a Deus, né, esse livro está à venda aí nos maiores, né, e mais famosos. É da Editora Scortese. É da Editora Scortese. A gente vai deixar o link aqui para quem quiser adquirir. Sim, sim, do João Scorsetti, que foi um parceiro muito legal, e eu percebi que como é importante a gente ter um parceiro. Ele nos apoia aqui também. Ele apoia aí também. Olha o verdinho ali, né? Então, um parceiro legal que acredita, né? Isso é uma coisa legal, viu, Paulo, de falar aí. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é ter pessoas que acreditam na gente. Sim. Seja qual for o interesse, porque o mundo é meio que pautado por interesses e tal, mas quando a gente encontra com alguém que acredita na gente, a vida muda. Quando a gente está num barco que todo mundo rema para o mesmo lado, fica mais fácil. Sim, exatamente. Então, a gente que acredita, né, num trabalho bem feito, acredita em iniciativas diferentes. Estava falando da Decathlon agora, né, Sim. Paulo? Pô, o gestor lá, ele acreditou em mim, né? Então, pessoal, Decathlon é um cliente do Eurico que já está há 3 anos, inclusive, com ele, e ele dando palestras lá para os executivos da Decathlon, para os funcionários da Decathlon. Exatamente. Então, foi uma empresa que acreditou, né? Quando a gente acredita... E todo mundo conhece a Decathlon, né? Eu acho que a gente não precisa apresentar a Decathlon para ninguém. Perfeito. Espero que sim, né? E, então, como você perguntou, né? O livro está à venda no que eles chamam de marketplace. Então, está à venda na Amazon, está à venda no Mercado Livre, está na Estante Virtual, Magazine Luiza, Lojas Americanas, todas essas plataformas, né, de venda. Sim. Porque o mundo livreiro adquiriu um outro formato, né, Paulo? Não tem mais essa coisa de... a gente tem falado bastante sobre isso aqui. Sobre isso aqui. Então, não tem aliás, os livros tiveram um up, né? Tiveram um aumento considerável aí durante a pandemia, até porque o livro não deixa de ser um detox da tela, né? A gente está com tanta tela hoje, está tão virtual, está tão home office, né? Que é preciso desintoxicar, né? A gente não se afasta da leitura, mas vai para um livro que é bem mais desintoxicante, né? Do que essa vida em tempo real nas telas do computador. Celular, tablet. Ele não é enlatado, né? Ele exige uma reflexão, né? Porque não é fácil ler, eu posso deixar isso bem claro.
Eu aprendi esses dias, Paulo, por exemplo, o ser humano, a gente nasceu com a capacidade de comer, né, de mastigar, depois veio a capacidade de a gente se expressar, né, de produzir, cantar, de repente, fazer uma música, fazer um barulho e tal. Mas ler teve que ser aprendido. Sim, sim, sim. A decifração, a gente transforma símbolos em ideias, né? Exatamente. Então, foi isso que eu aprendi. Isso não é natural, né? Isso não é. Exato. Por isso que é um exercício para o cérebro, né? Sim. E aí então eu já li vários livros que depois eu vi filmes sobre os livros, né? Eu lia muitos clássicos, principalmente de Júlio Verne na minha infância, e Charles Dickens, né? E tantos outros, Victor Hugo. E aí, quando eu vi o filme, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, né? Depois de ter lido o livro, é outra história. Outra história, exatamente. Parece outra história, né? E tantos outros, né? O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa também, que é um outro livro que fez muito sucesso no cinema. Né? É um que eu li também. E você vê os próprios filmes, para ser atual, né? O Dan Brown, por exemplo, né? Anjos e Demônios, tudo mais. Você vê o livro é uma coisa, você lê o livro é uma coisa, os personagens têm outra cara quando você lê o livro e tem que inventá-los na sua imaginação. Né? Sim, a própria cor, né? Você fala assim, bom, sei lá, o mar estava azul, como todo mar é, né? Azul. Sim. Mas aí quando quando você lê, você dá o tom do azul que você quiser. Agora, quando você Mas aí que está. Eu me lembro de um livro que eu li, onde falava do Mar de Sargassos, no Triângulo das Bermudas. E eu não conseguia imaginar como é que seria um mar de sargassos, que é uma grama em cima da água. Quer dizer, como você imagina uma coisa dessa? Aí no filme o diretor deu uma ajuda, né? Aí sim, aí você vê, nossa, é assim, então. Legal. E você falou, né, que você leu um livro, para você ter uma ideia, Paulo, aqui, ó, só dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui eu peguei trechos de alguns livros, eu vou citar aí uma meia dúzia para vocês, tá? Então, aqui, ó, tem trecho de Alice no País das Maravilhas, tem trecho de O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, tem Quando Nietzsche Chorou, então um trecho bem bacana. Tem um trecho de Harry Potter e a Câmara Secreta, tem Os Três Mosqueteiros, tem Zazie no Metrô, de um francês muito bom chamado Raymond Queneau, que é uma menina bem sapeca, tal. Zazie é o nome dela, fantástica. Sim. Leonardo da Vinci, que é uma biografia, né, do Walter Isaacson. Então, eu uso um trecho dele muito legal, Paulo, que é assim: talento é acertar o alvo que ninguém acerta. Sim. Genialidade é acertar o alvo que ninguém vê. Essa frase do Da Vinci eu já conheci, eu acho muito, muito importante essa frase, sensacional isso. Interessante, né? Então, aí a gente vai, olha só que fragmento interessante, aí você começa a discutir, né, o que é talento, o que é acertar o alvo, o que é criar um outro alvo. E principalmente o que é o alvo. O que é o alvo. E por aí vai. E assim a ficção, na realidade, tem de repente... Olha, se continuar assim, eu vou ter que quebrar isso em 2 capítulos, esse nosso bate-papo aqui. Já estamos explorando o nosso tempo aí, mas você volta, hein? Você volta. Eurico, você volta com certeza. Eu quero te ver em pelo menos mais 2 lives aqui que nós temos aqui com o canal. Conte comigo, Paulo. Eu acho que o seu talento, a sua genialidade aí pode ser muito útil para nós aqui no canal. Tá bom? Legal. E gostaria de deixar o espaço aí para você se despedir dos nossos seguidores. Vamos deixar o link do teu livro aqui embaixo. Tá bom, tá bom. Por favor. Então é isso aí, galera. Eu gosto de deixar sempre a recomendação aí da gente ler, né? De repente, aí, uma meia horinha por dia já faz uma grande diferença na vida da gente. Pode ler qualquer coisa, né? Romance, novela, histórias policiais, aventura, histórias de terror, se você gosta, amor, enfim, tem para todos os gostos aí.
A tia do Zap está nessa lista aí, não, né? Tia do Zap não, evita. Não, o WhatsApp fica meia hora por dia. Eu uso o WhatsApp, eu uso o Instagram todo dia. Eu estou lá no... Não deixa de ser leitura também, né? Sim, tem lá o meu Instagram, Eurico CP. Eu publico, né, diariamente, né? Sempre estou fazendo alguma coisa ali, EuricoCP, arroba EuricoCP, né? E lá tem bastante informação também do livrinho novo aqui, Ficção na Realidade. Se vocês tiverem oportunidade aí, comprem, porque é legal, é literatura gostosa, mas que também faz pensar, que é um pouco aí da minha missão no mundo também, né? Tentar contribuir para um mundo melhor, cheio de seres pensantes. É isso, né, Paulo? Que acho que a ideia é isso aí. Mesmo porque eu estou conversando com o Paulo, né? Que é uma pessoa que sempre tira a gente do lugar comum aqui e sempre enriquece o meu repertório. Eu falo demais, eu preciso parar de interromper, eu falo muito. O pessoal fala aqui, já teve até entrevistado meu que não quer voltar porque diz que eu interrompo muito. Deu certo. Eu estou tentando me corrigir, né? Eu prometo. A gente vai aos poucos, Paulo. As mudanças acontecem lentamente. O importante é ter consciência delas, e é o gatilho da mudança. Perfeito. Bom, pessoal, legal. Esse foi Eurico, da Ficção na Realidade, lançando seu livro Ficção na Realidade, que é uma iniciativa dele já há vários anos, de usar grifos, como ele costuma dizer, né? Usar trechos de livros clássicos, de leituras clássicas, de leituras populares, e aplicar isso na vida cotidiana, na vida empresarial, na vida corporativa. Ele trabalha com isso já há algum tempo e agora, finalmente, transformou isso num primeiro livro, e eu recomendo fortemente isso. Eu estou ansioso para pegar meu exemplar e ver todos esses 52 trechos de 50 livros que ele colocou nesse primeiro volume. Eu espero que seja o primeiro volume de uma série, viu? Porque ele tem muito conteúdo para passar para a gente. Espero que seja um sucesso de vendas. E, como eu sempre digo, se vocês gostaram, por favor, deem seu gostei. Se não gostaram, viram alguma coisa que a gente pode melhorar, deem seu não gostei, mete o dedo aí, pode criticar, pode sugerir mudanças, diga onde é que a gente está errando para a gente melhorar, diga onde a gente está acertando para a gente aprimorar. Compartilhe com os seus contatos, compartilhe essa informação, porque informação boa precisa ser divulgada sempre. Essa é a grande vantagem da internet, da conexão hoje. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa, trabalha em equipe na sua essência. E a civilização nada mais é do que a construção dessa colaboração. Então, nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros, sempre em grupos. E, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para continuar colaborando ainda mais, sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Nos vemos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.